não sei aonde que nós perdemos o chão da história, né? Porque a gente normaliza esse tipo de coisa, né? O que é padrão de jogo? Eles sabem do que estão falando? Tu vai embora, certo? Enquanto tá ganhando, tá tudo bem. Boa, torcida corintiana, mascarado na voz. E hoje eu trouxe pra vocês aqui um vídeo da Gaviões, que entrou no CT do Timão pra dar aquela leve cobrança nos jogadores e na comissão sobre o futebol que eles vêm apresentando nesse último jogo. O papo foi quente e vocês têm que conferir. Vejam aí, mais tarde eu tô de volta. Então, sem Memphis também, né? Não tava lá. Não estava lá. Então o Corinthians vai sem Memphis, obviamente sem o Alberto, ainda se recuperando da fratura na vértebra, e sem o Romero, ou seja, os dois atacantes titulares e o primeiro substituto. De fato, a reunião com líderes da organizada também, imagino, Dorival nesse momento, naturalmente, seu Gavião, sei lá o que ele estava falando ali, mas foram lá cobrar diretoria, comissão técnica e jogadores. O Memphis não estava, mas já postou na rede social dele hoje cedo, treinando sozinho lá no campo. O Corinthians já lá em Fortaleza para pegar o Ceará. O Corinthians desfalcado, o Corinthians pressionado porque vem de 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Alguns jogadores falaram com os líderes da torcida, principalmente caras que estão sendo muito cobrados, inclusive o Carrijo, que já foi falado de estar exagerando aí em algumas coisas que não o futebol. O Rodrigo Garro tem muita moral com a torcida, o Hugo Souza também. Líderes da organizada foram cobrar o elenco e ressaltaram um jogo ruim depois de tempo para treinar, depois de férias. Eu nem acho que o jogo tenha sido tão ruim assim. O Corinthians criou lá 4, 5 chances claras de gol, mas perdeu o jogo. Perdeu o jogo em casa e a forma que perdeu, principalmente quanto mais o tempo foi passando, menos o Corinthians foi jogando. Não é que o Corinthians foi derrotado em casa, o juiz apitou o final, estava amassando o Bragantino. Escanteio para o Corinthians, o juiz não deixou bater, acabou o jogo. Não, foi o contrário. Acabou o Corinthians tomando escanteio, 1, 2, até que saiu o gol da virada. O Corinthians vai se impressionado para enfrentar o Ceará lá no Castelão. O Ceará também desfalcado, a dupla de ataque, os Pedros, ex-Corinthians, curiosamente, não vão jogar. Um por contrato, o Pedro Raul, que está emprestado, o outro suspenso, o Pedro Henrique. Mas é o chamado jogo de 6 pontos, porque se o Corinthians vencer, passa o Ceará, embora o Ceará tenha um jogo a menos, mas é sempre muito difícil jogar lá no Castelão. Pode ser contra o Fortaleza, contra o Ceará, então a dificuldade é grande. O cara que falou ali, Matheus Bidu, ele já foi titular do Corinthians, ele já treinou em separado porque não ia ficar, ele já treinou como meia para completar elenco, ele já virou um titular importante na arrancada do Brasileirão do ano passado, ele já saiu do time porque veio o argentino Angeleri e chegou bem, o Angeleri que chegou bem não está mais bem, voltou o Bidu, falou na Zona Mista domingo, falou hoje, é o cara, o porta-voz do elenco corintiano, pelo menos. Assim, o Corinthians está designando o Matheus Bidu daquela entrevista padrão. Importante os 3 pontos, recuperar o que foi perdido. Não se espera muito do Matheus Bidu em campo e falando menos ainda, né? Ô, Massa, é isso. Vai encarar o Ceará. Posso só ler um pedaço da nota da Gaviões? Sim, por favor. Só para o Massa também completar aqui. Porque eu sou um pouco uma voz dissonante nessa história de torcida organizada. Acho que elas têm sua representatividade, sobretudo no Corinthians, que ela é a torcida organizada mais representativa do país, tem poder, tem influência e tudo mais. Mas, na minha visão, acho que é a enésima visita da Gaviões ao CT com o Dorival, com o Ramon, com o Melo, com o Stabile, com todas as pessoas do mundo. Entendo. Agora, nesse aspecto, o Massini vem falando muito bem sobre o tema. Nesse aspecto, nesse caos político que o Corinthians vive, a Gaviões tem uma participação efetiva, uma responsabilidade efetiva no que está acontecendo também, né? Então, não é só a torcida que apoia, é a torcida que sustentou um presidente com todas as acusações e questões e tudo mais. E para mim essa visita ela não tinha motivo. O que nós vamos fazer lá? Eu vou ler a nota para tentar entender o motivo. Porque o time não jogou mal, o time não deixou de se esforçar e perdeu um jogo na última bola.
né? O terceiro colocado do campeonato. Então, vou tentar entender aqui com a nota desses caras. A diretoria da Gaviões da Fiel esteve nessa terça-feira no CT do Dr. Joaquim Grava para cobrar comprometimento total dos jogadores. A visita reforçou o apoio incondicional da torcida, mas deixou claro, 2 pontos. Exigimos respeito e dedicação dentro e fora de campo, foi prometido empenho e muita raça. O mínimo para quem veste essa camisa. E aí acho também, vendo as cenas, constrangedora a situação, por mais que eles tenham ligação e se conheçam, tá lá o Garro, o Hugo, o André Ramalho. André Ramalho e o Carrillo recebendo. Se é uma coisa acordada, e né, porque eles abriu, deu para ver, abre o portão, entram os caras, tal, não sei o quê, que falem lá os cartolas, até a comissão técnica, deixa o jogador nessa situação, eu acho patética essa situação, mas vou continuar lendo a nota. Porque depois a gente vai chegar na crise do São Paulo e a torcida organizada do São Paulo não sabe o que fazer. Ela vê essas papagaiadas, essa promoção da Gaviões da Fiel como... E, de novo, as digitais da Gaviões da Fiel estão todas na crise do Corinthians. Ela é corresponsável pelo escândalo da administração Melo. Ela é corresponsável. Conversamos com o executivo de futebol Fabinho Soldado e com o técnico Dorival Júnior. Questionamos o treinador, que teve 30 dias para dar padrão de jogo e não mostrou isso na volta. Foi o que ele falou aqui. E o time mostrou o padrão de jogo. Só para... O que é padrão de jogo? Ele explicou as dificuldades do dia a dia e ouviu do presidente dos Gaviões, Ale, que é urgente resgatar a representatividade do time dentro de campo. Depois, a Gaviões, que estava suspensa, com 1000 coisas, não sei o que lá, também tem que resgatar a representatividade de torcer em campo. Né? Eu acho que está devendo... E mais que jogador do Corinthians, a Gaviões, esse ano. Foi dado o primeiro passo. A cobrança agora é 2 pontos. Obrigação, ter grande empenho já contra o Ceará e depois no clássico de sábado no Morumbi contra o São Paulo. Não foi de São Paulo, no Morumbi. Todos entenderam a responsabilidade de vencer essas 2 partidas fora de casa. Aí eu vou chegar onde eu queria. Também mostramos insatisfação com os jogadores que demonstram indecisão ou falta de vontade. Memphis Depay, por exemplo, não estava no CT. Mas já avisamos, 2 pontos de novo. Vamos conversar diretamente para saber o que ele quer. Ficar ou sair. No Corinthians, quem fica tem que ter vontade de honrar a camisa. Então, a nota, ela tem um parágrafo sobre o Memphis Depay. A gente tem falado tanto dessa situação aqui e ele não estava no centro de treinamento. Como o Becker falou, ele estava suspenso, provocou o próprio cartão, não ia viajar para o Ceará, não estava com aquele grupo lá, sei lá, poderia... Não estou nem dizendo que deveria estar ou não no CT, mas não estava. E hoje ele postou de manhã treinando. Só digo essa situação porque eu acho ridículo, eu acho uma autopromoção da torcida num momento completamente desnecessário, inoportuno. Já coloca uma pressão pro derby lá da Copa do Brasil, do Palmeiras, já fica lá. Quero só saber depois, se perder pro Palmeiras, o que esses caras vão fazer. Só estou aguardando. Vamos colocar lá, vou passar a bola para o Massini, vamos colocar a tela aí, que a gente tem os últimos resultados do Corinthians que não foram exatamente bons. Olha, com o Corinthians nos últimos 5 jogos, só nenhuma vitória, 3 empates, 2 derrotas, 3 gols marcados, 4 gols sofridos, 20% de aproveitamento é ruim. Mas o aproveitamento do Corinthians, nesse momento que a Gaviões vai lá. Então, lembrou bem, né? A Gaviões já segurou o Augusto Melo, já não sei o quê, já fez o que fez, enfim. Eu não sei aonde que nós perdemos o chão da história, né? Porque a gente normaliza esse tipo de coisa, né? Então, hoje em dia, é meio que normal uma instituição que deve para o Corinthians, já pagou? Gaviões deve para o Corinthians. Não se sabe ainda. Não se sabe se pagou ou não. Até pouco tempo devia, a instituição devia para o clube, né? Também o fato que passou quieto, ninguém fala nada, passou quieto. Eu falo, o papel da Gaviões é espetacular, na arquibancada, ou representada dentro do clube como associado, como dirigente mesmo, assumindo o papel democrático que todos nós poderíamos exercer se
comprar um título do clube, fica sócio, vai lá, participa. Pode ser isso. Sócio, candidatar a conselheiro, isso. tem lá os conselheiros. Perfeito. Etc. Depois, e presidente... nesse vazio de poder aí... Então, Então, eu acho que as torcidas organizadas, não só do Corinthians, elas perderam um tempo e um espaço. O Palmeiras elegeu o Paulo Serdã como conselheiro. Hoje ele não é mais conselheiro, mas ele já esteve lá. Ele conhece aquele núcleo, né? Então, assim, esse tipo de coisa é ridícula, é patética de uma entidade que não só segurou o Augusto Melo sob a alegação da presunção de inocência, né? Lembra? Para não atrapalhar o time, na verdade. Claro, na verdade não era sobre presunção de inocência. Era para não, naquele momento de voltar de rebaixamento e depois o ápice do documentário do título estadual, você percebe que é uma cobrança infundada. Eles não sabem nem do que estão falando. O que é padrão de jogo? O que é padrão de jogo? Eles sabem do que estão falando? O que é um padrão de jogo? Muito torcedor, às vezes, fala isso. Em leitura de jogo também. Agora. O time não tem padrão de jogo. O que é um padrão de jogo, gente? Quem tem padrão de jogo? Tá? Assim, os dirigentes, eles são coautores desse tipo de violência, que isso para mim é uma violência, sabe? O cara, tudo bem, não teve soco, pontapé, que é a violência maior, quebraram tudo, nada disso, ok. Mas ali não é lugar do torcedor ir. Não tem que ir lá, ele tem que ir pela via correta. A via correta é participar da vida pública do Corinthians. Ora, eles não estavam juntos com a renovação e transparência? Por que eles não fizeram um movimento há 10 anos de se tornarem sócios e mudarem a realidade do Corinthians? Porque é simples, porque enquanto está ganhando, está tudo bem. Vai passando carro, fatura de cartão, boleto, vai embora. Certo? Enquanto está ganhando, está tudo bem. Então, eu venho falando há muito tempo sobre isso, desse apequenamento de uma instituição gigante, que sempre foi durante um grande período da sua história, foi uma instituição local, não pelo tamanho da torcida, mas pelos títulos, e depois de 90 para cá, teve uma explosão, né, do Corinthians como time nacional, ganhando Libertadores e Mundial. Isso volta a ser aquele Corinthians que eu conheci em 1974, 75, 76, né? 77, mesmo com o título, que é uma coisa de se contentar com migalhas, restos. Parece que é uma instituição comensal que vive ao lado de um grande organismo e se alimenta do que sobra. Que eu falo com tristeza isso, que se tornou o Corinthians. Isso aí, cara, isso aí é retrato. Vai lá cobrar do jogador o quê? Você corre, você não corre, você faz isso, faz aquilo. Entendeu? Então fica uma coisa tão pequena, tão fechada num círculo pequeno, sem olhar para os verdadeiros problemas e mazelas desse clube, cara. O Corinthians não pode ficar desse lugar, Arnaldo. Eu acho que o vazio de poder, e aí a torcida tem muita força mesmo, ela alimenta essa situação. Eu só citei o parágrafo do Memphis, porque o que acontece com o Memphis também tem muito a ver com o vazio de poder que existe hoje, né? Então, quando o jogador tem esses últimos episódios e força cartão e não comparece a um treino e tal, não sei o que lá, a torcida se vê no papel de cobrar. Estou pegando o Memphis, que ele foi citado nominalmente aqui, né? Mas pode ter sido o Garro, o Carride, o Hugo ou o André Ramalho que estavam ali. Acho que a tendência, por conta desse vazio de poder, dessa guerra política, é a torcida ganhar ainda mais força.
não sei se o Becker concorda, ainda mais presença, ainda mais influência. Então, mas sem o poder de mudar as coisas, né, Arnaldo? Porque fica só no guaré, no papo, entendeu? Na conversa, na emboscada. É o próximo passo. Bom, fiel, tem que ter essa postura, infelizmente, porque não temos outra saída. Se essa torcida não estiver presente junto com o time, mostrando o apoio, não vamos sair dessa situação nunca. Estamos com o elenco muito fraco, precisamos de reforços que cheguem para ajudar o Garro, o Yuri, o Memphis e companhia a sonhar com uma reviravolta antes mesmo desse final de mês. Afinal de contas, temos um clássico muito importante contra o Palmeiras que decidirá muito sobre o nosso futuro nessa temporada. E o que me deixa intrigado é ver que o Depay não está presente no CT quando houve a chegada dos torcedores. E isso é meio complicado, até semana passada ele faltou por motivos pessoais. E agora repete novamente? Se ele pensa que a torcida está de olhos fechados sobre isso, é melhor já ir abrindo os olhos, porque as críticas serão pesadas. Mas bora ver se isso vai mudar o comportamento de alguns jogadores ali.